Boa noite. No ensaio geral de hoje falamos de património imaterial. O bolo de tacho de Monchique, os romeiros da ilha de São Miguel nos Açores, a arte chávega de Espinho ou as técnicas de decoração da olaria do Redondo são só alguns dos exemplos das 19 práticas que em um ano passaram a estar inscritas no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Há cada vez mais procura para que várias práticas sejam reconhecidas como este património cultural e material do nosso país e hoje em estúdio temos dois exemplos que entraram nesta lista. Um deles a aprendizagem e uso do Braille, que entrou em 2025. Há mais tempo, outra tradição, a manifestação Cola San John, que vamos conhecer neste programa. Para já, começo por perguntar a Maria Antónia Amaral, historiadora, chefe da Divisão de Cadastro, Inventário e Classificação do Património Cultural do Instituto Público. Tem aumentado esta vontade de classificação? O que é que isto mostra? Realmente tem havido um aumento das candidaturas, digamos, ao Inventário Nacional do Património Material, também porque estas candidaturas podem ser propostas, digamos, e podem ser feitas por qualquer cidadão, não só as entidades que têm competências no património material, como o Património Cultural IP, ou as CCDRs, ou as câmaras municipais, mas também o cidadão comum pode querer valorizar a manifestação da comunidade onde vive e fazer essa candidatura. Claro que depois tem que responder a uma série de itens, mas aquilo que eu gostava que se percebesse é que qualquer pessoa pode iniciar este processo. E como este tipo de património promove um sentimento de pertença às comunidades, vai muito de encontro aos eixos estratégicos nacionais da inclusão e da coesão social, tem havido efetivamente um incremento destas candidaturas e também porque nós, infelizmente, temos uma sociedade bastante envelhecida, este património tem na sua gênese, digamos, na sua base, um lastro quase centenário e, nesse sentido, as populações tiveram estas manifestações transmitidas de geração em geração e, sobretudo, muitas vezes em contextos rurais. Há risco, às vezes, de se perderem se não forem transmitidas. Porque como as populações, estes detentores atuais deste tipo de património, que são desde tradições orais como língua, como a língua mirandesa, são os saberes fazeres dos oleiros, da latuaria. Estas manifestações estão em risco, não é? Porque morrendo estas pessoas, este saber fazer transmitido de geração em geração está em risco e, portanto, há esta consciência. Vamos perder alguma coisa, mas também estamos neste desígnio de salvaguardar o máximo possível da nossa memória e do nosso saber fazer. Já aqui falámos da inscrição recente da aprendizagem do uso do Braille nesta lista de bens e materiais. Temos connosco Augusto Deodato Guerreiro, é presidente do Centro Português de Tiflologia. Espero ter dito bem esta palavra, a entidade que apresentou esta proposta. O que é que representou, Augusto, esta inscrição? É um reconhecimento que pode ajudar na divulgação do Braille? Sem dúvida. De facto, este trabalho que efetivamente foi feito, nós termos levado a cabo um trabalho extremamente exaustivo em Portugal, para fazermos o levantamento de tudo aquilo que tem sido feito à volta do Braille em Portugal, desde o último quartel do século XIX, a altura em que exatamente o Braille entra em Portugal, e a partir do momento em que de facto ele começa a ser usado, começa a ser ensinado, começa a ser produzido, começa a ser extremamente divulgado pelas pessoas cegas portuguesas, naturalmente que isto para nós representa uma grande homenagem, a mais digna homenagem que a gente pode pensar em fazer para assinalar o bicentenário da obra de Luís Braille e também, no fim de contas, à sua genial invenção que, dos 200 anos de invenção do seu sistema, essa grande homenagem é efetivamente a gente poder reconhecer mundialmente e vermos exatamente reconhecido pela Unesco em património imaterial da humanidade. É muito curioso que o Braille, sendo classificado como património imaterial, é algo que é muito material para a vivência de quem é um invisual. É algo que permite uma ligação diária com o mundo. É, exatamente, porque no fim de contas é através do Braille que no fim de contas foi criado o primeiro, direi, houve muitos, não é? Muitos meios, mas aquele que foi considerado mais preciso e mais eficaz, como meio natural de leitura e de escrita, exatamente para as pessoas cegas, foi este inventado por Luís Braille. E isto torna as pessoas também cegas iguais, o mais possível iguais, às pessoas que vêem, no que tem a ver com o acesso à escrita, o acesso escrito
à informação e à cultura e, no fim de contas, até na realização de trabalhos que pode fazê-lo em conjunto com outras pessoas que veem, não é? Digamos que se não fosse o Braille, provavelmente não existiriam muitos trabalhos realizados, muitas realizações absolutamente extraordinárias por parte de pessoas cegas, até no plano científico, no plano investigacional, na área das neurociências, que é fantástico, neurociências comportmentais. Aliás, já vou querer saber mais. Para já, quero conhecer a manifestação Cola San Joan. É um exemplo de uma classificação que revela que também as tradições que vieram do universo português, não é, são praticadas em Portugal, mas que têm, no fundo, a contaminação toda da cultura, neste caso cabo-verdiana. Jaquilson Pereira é o diretor da Associação Cultural de Moinho da Juventude, na Cova da Moura, aqui bem perto dos estúdios da Renascença. Foi a entidade que propôs esta inscrição. Pergunto, que manifestação é esta? O Colar São João da Cova da Moura é um património imaterial da Cova da Moura, porque o colar tipicamente era feito em Cabo Verde e as pessoas, com a imigração das pessoas, essas próprias pessoas trouxeram para Cabo Verde. E essa prática feita aqui na Cova da Moura, para quem não sabe o que é o Colar São João, é uma mistura do sagrado e profano. É uma dança que tem uma cariz religiosa, porque o colar é um santo. E no meio de toda essa festa que vem do sagrado... Vem por causa da tradição de São João. São João, sim. Mas que foi levada para Cabo Verde pelos portugueses? Sim, sim. Só que o cortejo que se fazia envolvia-se a dança do bigo. E a dança do bigo foi até proibido em época colonial. E no fundo é a fusão desta tradição religiosa e tradição pagã que resulta nesta manifestação. Sim. E o seu reconhecimento deu muita ajuda no sentido de valorização. Quando a associação candidatou-se, tinha pouca divulgação em si. Hoje em dia somos procurados por várias entidades e propriamente isso fez eco até em Cabo Verde. A sua renovação fez eco em Cabo Verde. Tivemos o jornal da Televisão Nacional de Cabo Verde fez uma grande reportagem sobre a questão do Colar São João. Porque continua a ser feito também em Cabo Verde. Sim, continua a ser feito. O Colar São João é feito na ilha de Santo Antão e São Vicente. E aqui em Portugal, que nós temos conhecimento, é só aqui na Cova da Moura, no mês de junho, temos pessoas de todos os cantos aqui cabo-verdianos que deslocam e muitas vezes... É um momento de união também entre a comunidade. Sim, acaba por ser um momento de união e depois com essa divulgação de ser património imaterial conseguiu chegar-se a vários pontos onde os cabo-verdianos estão em Portugal. E por isso que o bairro, nos dias da festa do Colar São João, o último até nós ficamos assustados com a quantidade de pessoas que vieram para o bairro e hoje em dia temos muitas comunidades imigrantes também que participam no cortejo. A novidade é os grupos mais da América Latina, do Brasil. Já se alargou, portanto, a comunidade. Por causa do som também do tambor e muitas comunidades juntam para vir festejar connosco este dia. Temos aqui dois exemplos completamente distintos, Maria Antónia Amaral, da importância destas práticas que acabaram por ser classificadas como património imaterial. Elas vão de uma tradição religiosa ou, por exemplo, aos pauliteiros de Miranda. Enfim, há uma diversidade muito grande neste património imaterial. De que forma é que a classificação, e neste caso a inscrição na lista, ajuda a preservar estas tradições para o futuro? Porque, no fundo, é disso que estamos a falar, é algo que fique. Exatamente, viemos aqui precisamente a ouvir o eco desta inscrição nas comunidades. É importante referir que estas inscrições referem-se a património vivo, património imaterial que está vivo e, sobretudo, que é a própria comunidade que o vai continuar a fazer vivo, não é? Pronto, a que se realize, não é? Nestas candidaturas há um item muito importante que é o plano de salvaguarda.
e também é preciso, no caso do Braille, é uma inscrição muito recente, foi agora em julho de 2025, portanto é um plano que estará ainda a iniciar-se. No Cola São João, portanto 2013, ele foi agora outra vez submetido e foi avaliado e teve uma execução de 80%, que é uma nota super positiva, e portanto eu queria realçar que este trabalho para a preservação não é nosso, é da comunidade, e portanto quem está aqui de parabéns é a comunidade. No caso do Braille, Augusto Diodati Guerreiro, ao que sei, já formalizaram a entrega da candidatura do Braille à Unesco. É, digamos, o passo seguinte? O Braille, de facto, nasceu em França, e foi também em França que nasceu esta necessidade de elevar o Braille a património cultural e material em vários países. O primeiro foi a França, o segundo foi a Alemanha, o terceiro foi Portugal, o quarto foi a Bélgica e já está exatamente em trabalho o Brasil também. Para além disso, em França também, e quem pensou foi de facto o investigador o professor Joël Hardy, e que de facto também pensou em elevar o Braille a património imaterial da humanidade. Isso de facto já está a ser feito, Portugal está integrado nisso. Em princípio, vamos entregar hoje tudo exatamente à Comissão Nacional para a Unesco em Portugal. É o primeiro passo. Que será para exatamente este passo, e depois, entretanto, será tudo um trabalho já que sai das nossas mãos, digamos assim, para entrar diretamente no conjunto, diretamente para a Unesco. E já agora dizia também uma coisa que pode não ser conhecido, convém que seja conhecido para já. O Braille é tão importante que neste momento ele já é usado em 141 países, o que é significativo, e evidentemente que ele concilia-se com as novas tecnologias, ele sai cada vez mais reforçado, conciliadamente com as novas tecnologias, e não é uma coisa que desapareça, antes pelo contrário, esta é cada vez mais em uso, em ensino e utilização, a não ser que um dia destes a medicina traga exatamente a revolução final, que é exatamente os cegos deixarem de ser cegos e passarem exatamente a ver de acordo com as novas tecnologias que efetivamente também estão em processo. Queria dizer também que esta caminhada que exatamente agora vai ser feita em conjunto com estes países todos, isto é uma coisa particularmente interessante para Portugal e para o mundo. Nós, Centro Português de Tifologia, e a Comissão Portuguesa que efetivamente foi criada para esse efeito, resultou de um convite que precisamente o Joël Hardy lançou a Portugal através de uma investigadora que integra exatamente esta nossa comissão, a professora Maria Romeiras Amado, que de facto trouxe essa indicação para Portugal, quem é que fará isto, enfim, e falou com Augusto Diodati Guerreiro, falou depois com Aquilino Rodrigues, e de maneira que somos 3 indivíduos a constituir essa comissão e agora a caminhar já exatamente para a Unesco. Outra coisa que eu queria dizer, resulta ainda desta grande precaução por parte do professor Joël Hardy, em França, resultou também uma coisa muito importante, é que a obra de Louis Braille, ele inventou o Braille em 1825. Ele tinha apenas 16 anos. E em 1829 ele publicou a primeira edição da sua obra. Ela neste momento já está a ser analisada, a ser trabalhada exatamente por Joël Hardy, em França. Convidou também Portugal para de facto integrarmos esta candidatura, que será elevarmos a primeira edição de Louis Braille a património mundial. Jacques Ilsen Pereira, queria-lhe perguntar ainda sobre a importância que a manifestação Cola São João tem para a matriz identitária da própria comunidade, aqui no caso da Cova da Moura. Quão importante é como elemento agregador? É muito importante no sentido intergeracional, porque através da própria prática, do grupo que é constituído para preparar a festa, há um conjunto de valores que se trata, e depois também, estamos a falar, por exemplo, no bairro, nós temos várias gerações, temos já 3, 4 gerações que nasceram aqui. E que participam na manifestação? E que participam, e cada vez, normalmente, há 2 grupos que mostram forte interesse. Alguns que na família às vezes não têm alguém que foi ligado ao Cola São João, e depois também há uns que são imigrantes que chegam a Portugal e esses agarram mesmo com a dança, com o toque, com muito mais força do que nós que estamos aqui. O Cola São João é muito importante porque nós temos o espaço, por exemplo, intergeracional. E nós tentamos fazer no Plano de Salvaguarda, nós fizemos um livro que se trata que é os mais velhos que estavam no pré-escolar
a tentar, com a banda desenhada, num trabalho que foi feito, ensinavam aos grupos que chamamos escolinha, porque são crianças entre os 3 e os 6, e acaba por fazer uma passagem cultural, mostrar um pouco e criar até curiosidade e um conhecimento sobre a própria realidade de Cabo Verde. E aí, muitas vezes, os jovens fazem aquilo que nós chamamos a vinculação. E é a teoria da vinculação, que é muito trabalhado na associação também, que faz parte dentro do nosso plano pedagógico. E acho que essa visibilidade que trouxe o ser património imaterial ajudou-nos muito em atingir novos públicos e aqueles que já conheciam o colar em Cabo Verde saberem aqui em Portugal onde é que podem encontrar o colar São João. E depois ajudou também a dar visibilidade, mesmo lá em Cabo Verde, o colar São João, porque o Ministério da Cultura de Cabo Verde, na altura, tinha também reconhecido o colar São João, mas o Ministério da Cultura de Cabo Verde, nós no muito temos, o reconhecer de Portugal acelerou e deu mais visibilidade e quase obrigou o Ministério da Cultura de Cabo Verde a reconhecê-lo como um património material. Muito obrigada. Vamos agora no ensaio geral escutar Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que hoje nos fala do património imaterial. O património cultural imaterial, as tradições, os costumes, o saber fazer em comum é cada vez mais importante. Lembro um dia em Jacarta, na comunidade Tugu, que vem de Malaca e vive a memória do papiar cristão, a língua franca portuguesa do século XVI, uma jovem dizer-me que estava a aprender o português moderno porque o fado tinha sido classificado pela Unesco como património imaterial da humanidade. E ela desejava não só ouvir, mas também cantar o fado. Este exemplo demonstra bem a importância crescente do património imaterial. A Convenção de Faro, do Conselho da Europa sobre o valor do património cultural na sociedade contemporânea, inclui expressamente o reconhecimento do património imaterial entre as prioridades da cultura contemporânea. A Convenção da Unesco para a salvaguarda do património cultural imaterial foi adotada em 2003 e ratificada por Portugal em 2008. Entre nós já se encontram reconhecidos o projeto da Raia Luso-Galega, envolvendo Salvaterra do Minho, em Espanha, e Monção, em Portugal, o processo de confecção da loiça preta de Bisalhães, o fado como canção urbana popular, a dieta mediterrânica, o cante polifónico alentejano, a falcoaria com um património humano vivo, a produção de figurado em barro de Estremoz, o Carnaval de Podense e as festas populares de Campo Maior. A tradição contemporânea inclusiva, representativa e fundada na comunidade constitui, assim, um fator fundamental de coesão, de liberdade e de paz. E cada vez mais as comunidades se associam no sentido de propor as suas tradições para esta classificação. Temos assim vários exemplos de património imaterial que já foi distinguido pela Unesco. O fado é certamente aquele que melhor todos nós conhecemos. Maria Antónia Amaral, o inventário do património cultural tem à data um total de 77 registros. Há ainda uma lista de espera? Sim, estão bastantes em fase de apreciação. Destes 77, 11, porque entrou agora o barco moliceiro também, são património da humanidade, o que dá realmente uma visibilidade não só nacional, que já é uma visibilidade importantíssima, mas uma visibilidade também internacional. E, portanto, temos agora muitos também em fase de apreciação, como disse. É importante também referir que nestas candidaturas do património imaterial estão também associadas
ou associados a outros tipos de património que também é muito importante salvaguardar, que é o património móvel, porque a imaterialidade tem materialidade, como disse bem, no caso do Braille. Temos muito património móvel e imóvel, não é? Só lembrarmos que nos rituais cristãos temos muitos templos associados, muitas igrejas e muito território, digamos, que também é preciso preservar. Esta comunhão do imaterial, no fundo, funde todos os tipos de património. Isto também é muito importante, porque estamos também aqui a falar do nosso futuro enquanto território, não é? Enquanto natureza, enquanto espaços, e também há que salvaguardar estes espaços e todos estes patrimónios que muitas vezes estão em museus, no caso do património móvel, ou até são classificados como monumentos nacionais. Há aqui uma interligação muito grande dos patrimónios e eu tenho especial atenção, digamos, até porque na minha divisão nós tratamos este tipo de patrimónios também de pôr os técnicos todos em diálogo, porque é bastante mais enriquecedor esta visão, digamos, mais abrangente. Uma coisa não funciona sem a outra. Uma coisa não funciona sem a outra. E, por outro lado, também nestas questões da sustentabilidade, a questão destes saberes fazer são importantíssimos, não é? E, portanto, temos este papel de salvaguarda e de divulgação destes patrimónios, mas continuo a insistir de que tudo está nas mãos das comunidades, e é este trabalho das comunidades que é importante relevar. E isto ajuda, no fundo, também a despertar, se calhar, novas candidaturas futuras. Exato, não é? E é interessantíssimo ter ouvido o Colason John desta contaminação, não só em Cabo Verde, como outras comunidades, talvez de raiz também africana, que se revêem muito neste tipo de manifestação. É um elemento de coesão, como eu dizia, de coesão social, e também neste programa, por exemplo, estamos aqui a mostrar, a fazer entender de como todas estas manifestações têm também algo a ver connosco, não é? O São João, não é? Nós estamos interligados, não estamos sozinhos, e isto é importante. O caso do Braille, como já aqui disse, Augusto, permite de facto a grande integração das pessoas invisuais. Pergunto-lhe se os meios hoje são suficientes no caso da transmissão deste conhecimento. Há muita gente disponível ou há mais procura do que as pessoas disponíveis para transmitir o conhecimento do Braille? O Braille está a ser transmitido por diversas áreas, não só através das associações tiflológicas que existem em Portugal, como através também, naturalmente, do nosso centro de investigação, Centro Português de Tiflologia, como também pelas próprias escolas de referência no domínio da visão, espalhadas exatamente por Portugal, e o Braille aí tem necessidade de ser o mais possível usado e implementado. Há pessoas cegas, exatamente, muita gente, infelizmente, a procurar exatamente o Braille, não tanto como aqui há uns tempos atrás, que há tempos atrás havia mais pessoas cegas a nascer. Neste momento, as pessoas que existem cegas normalmente são mais por razões de saúde, isso tem exatamente acontecido muito. Mesmo assim, temos efetivamente muita gente exatamente a utilizar Braille em Portugal. Temos à volta de 20 mil, incluindo crianças, adolescentes, jovens, adultos e até os próprios séniores, não é? O Augusto veio para este estudo com um pequeno aparelho. Quer-nos explicar o que é isso que traz consigo? Isto é um aparelho que eu trouxe aqui como se fosse exatamente uma carrada de jornais com muita informação, precisamente porque não saberia o que é que me poderia ser perguntado e, evidentemente, como nós não temos tudo de memória, isto é um bloco de notas, é simultaneamente um computador, chama-se um Braille Sense, e eu tenho a possibilidade de viajar com este equipamento pela através internet. Dos seus dedos? Sim, exatamente. Através dos meus dedos, e posso exatamente viajar na internet, posso entrar nas diferentes redes sociais, posso fazer aquilo que qualquer pessoa que vê faz com o seu computador normal. E é simultaneamente um interface. Eu posso ter um computador à minha frente que é para pessoas que veem, eu instalo-lhe um programa lá dentro e com este equipamento eu consigo ler tudo o que aparece no ecrã. É como nós utilizamos o nosso telemóvel muitas das vezes. Sim, exatamente. Vivemos tempos de bastante crispação, de muitas intolerâncias. Quero perceber até que ponto é que uma manifestação como a Colason John acaba por ser um exemplo de integração e ajudar, no fundo, a combater
combater racismo, por exemplo, pode ser um bom exemplo para ultrapassar estas barreiras dos tempos que vivemos? Sim, eu acho que o Colar São João, na sua prática, ajuda-se, porque é o convívio e o Colar São João, quando nós fazemos a festa do Colar São João, não é só para Cabo Verdeano, é toda a gente que nos procura. E é um momento de dança, de toque, de contacto de pessoas de várias partes. E conforme disse anteriormente, até temos comentado na associação, pessoas da América Latina, do Brasil, do Peru, do Equador, que participam nas nossas festas, bem como também, nos últimos tempos, as comunidades cabo-verdianas fora daqui também, no Luxemburgo, fazem essa festa que é o Colar, que foi muito influenciado pelo Colar de São João da Cova da Moura, e as principais figuras eram pessoas que passaram aqui pelo bairro da Cova da Moura e que migraram para o Luxemburgo. O pessoal do Luxemburgo e da França juntam-se para fazer essa festa no Luxemburgo. Já convidam o nosso grupo por várias vezes, já foram. Foi depois de 2013, já fomos 3 vezes ao Luxemburgo para essa festa que também une várias comunidades. No Luxemburgo, muitas pessoas que participam na festa são pessoas também que nem são cabo-verdianas, têm origens do norte, e ali é uma festa com cariz de comunidades imigrantes e acaba também por ser um elo de ligação, porque quando eu falo de filhos de cabo-verdianos que nasceram em Portugal e cabo-verdianos que emigraram para Portugal, depois emigraram para o Luxemburgo, que depois encontra com pessoas que vêm de outras partes do país, do norte do país, por exemplo, e estão no Luxemburgo a comemorar a festa do Colar São João. E acho também que este potencial, e também acaba por fazer muito do combate ao racismo e destruir muitos mitos, que é importante porque o racismo é muito alimentado pelos mitos. E o desconhecimento também. O desconhecimento do outro. Agradeço a Maria Antónia Amaral, Augusto Guerreiro, Jackelson Pereira, a participação neste ensaio geral sobre património material. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite e bom fim de semana.